Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. A gente chega mais uma vez no canal para trazer notícias e informações relevantes. E hoje a gente fala de um problema que pode virar, sem sombra de dúvida, já uma questão diplomática contra Israel, já que o Brasil, infelizmente, não há um entendimento deste governo, deste regime atual, com o país israelita. A gente fala sobre este tema, entre outros assuntos mais, a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo para começar a nossa semana. Bom, lamentar profundamente que o dólar segue nas alturas, né? Infelizmente, o dólar está aí absolutamente disparado, isso é péssimo para a economia brasileira. Lembrar que aqui no estado do Rio de Janeiro, onde que eu moro, nós tivemos aí aumento da passagem dos ônibus, tivemos aumento da passagem dos trens, ou seja, resumindo, o salário que foi aí, abre aspas, ajustado pelo regime, que foi realmente um aumento sem nenhum significado, tá? Porque de fato não consegue cobrir o rombo aí do IPCA, da própria inflação, já está sendo este, abre aspas, aumento, né, que deveria ser considerado apenas um pequeno reajuste, né, ele já está sendo diluído porque também com o aumento do, abre aspas, salário mínimo, né, tudo também aumenta junto. Ou seja, o brasileiro continua perdendo o seu poder de compra e deve, neste primeiro momento, a depender, né, dessa questão que envolve o dólar, porque o dólar está nas alturas, a inflação continuar subindo nos próximos meses. Tomara que tudo isso que eu esteja falando aqui se reverta e que o regime do governo Lula tome uma iniciativa diferente do que fez em 2023 e o que fez também no ano passado, 2024, porque todas as medidas do governo até agora para a economia são absolutamente desastrosas. Não à toa o país aí está triplicando a sua dívida externa, está criando aí, infelizmente, muito mais pobreza e miséria. Fora dizer que os serviços, né, essenciais do Brasil hoje não funcionam. A gente tem muitos problemas aí na saúde, a segurança pública, o aumento da violência aí está escancarado para todo mundo. Enfim, e mesmo assim, é bom sempre comparar com o governo lá atrás do Bolsonaro, porque o governo Lula, por exemplo, não teve nenhuma pandemia, não teve nada disso, ao contrário, pegou o país no verde, né, com 55 bilhões nos caixas, e agora já estamos aí com 300 bilhões de dívidas, né, ou seja, uma desastrosa governabilidade feita, ou desgovernabilidade feita por Lula e companhia. Bom, dito isto, vamos ao ponto. Olha, o Brasil, ele sempre teve, por características, boas relações no exterior, né? Sempre foi conhecido como um país pacífico. Só que, desde que o Lula entrou, a gente tivemos aí essas questões que envolvem guerras internacionais e tudo mais, e o Brasil, com Lula, passou a adotar o lado oposto do que se considera justo. Por exemplo, o povo israelita, milenarmente, né, um povo tradicional, né, um povo conhecido como povo do povo de Deus, né, para alguns é classificado como povo de Deus. Ele sempre foi perseguido, é um povo muito resiliente e não à toa está aí sobrevivendo, tem um país fantástico que é Israel, mas sofre perseguições de países aí que são claramente, né, voltados para guerras, para questões que envolvem interesses pessoais, né? Países ditatoriais e também aqueles grupos terroristas, como é o caso do Hamas lá na faixa de Gaza, responsável por aquele ataque absurdo, né, ao povo israelita, onde levou a óbito mais de 1.200 pessoas num dia só. E, claro, Israel fez aquela retaliação natural, uma resposta dada e muito bem dada ali a Gaza. No entanto, o governo Lula sempre apoiou o outro lado, o lado do terrorismo, ao lado ali do Hamas, enfim. Claramente a gente viu lá em São Paulo alguns manifestantes de universidade usando bandeira do Hamas. Inacreditável a gente ver isso aqui no Brasil. Então, mas isso é a realidade do Brasil hoje, um país que se polarizou ideologicamente de uma maneira completamente errônea, ou pelo menos com informações erradas. Eu não sei o que passam, o que informam para essas pessoas para defenderem a bandeira do terrorismo. Nesta semana a gente soube que teve um desses soldados, né, israelita que teve em combate aí contra o Hamas. O nome desse soldado é Yuval Wagdani.
E o Yuval Wagdani estava de férias aqui no Brasil. E quando o governo Lula soube, colocou a Polícia Federal atrás dele. Obviamente, ele saiu fora do Brasil, mas isto soou muito mal em Israel. O Brasil, que já não tem diplomacia aberta com Israel, o Netanyahu, né, que é o primeiro-ministro e que corresponde ao presidente israelita, já não tem relação boa por Lula, por falas de Lula, Lula comparar Israel enfim, a Hitler, etc. Uma série de coisas absurdas que esse governo já fez, aí a relação já está absolutamente cortada. Então, quer dizer, já não há uma relação boa com Israel, diplomaticamente falando. Então, se agravou ainda mais essa semana porque o governo toma essa iniciativa de colocar a Polícia Federal atrás de um soldado. Estava de férias aqui, e aí, claro, o soldado vai embora, e lá em Israel soou muito mal. Tanto que a inteligência de Israel mandou um recado para o governo brasileiro, dizendo o seguinte, e a mensagem que foi dada aí pelo Serviço de Inteligência de Israel é a seguinte, um recado direto para Lula e para o governo do Brasil. Se o Brasil não corrigir os seus hábitos, o Brasil pagará um preço. Isto, para mim, é uma ameaça, obviamente uma resposta dada por uma ação primeira iniciada pelo governo brasileiro, e fica aí, né, o Brasil entrando em questões políticas de possíveis, né, até mesmo enfrentamentos futuros aí com um país que é maravilhoso, com Israel, por conta de falas, por conta de atitudes como esta, por exemplo, de colocar a Polícia Federal atrás de um soldado israelita que estava apenas de férias aqui no Brasil. O Parlamento de Israel, Knesset, fará uma reunião de emergência na manhã desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, sobre a decisão de autoridades brasileiras abrirem uma investigação contra um soldado de Israel que estava no Brasil por supostos crimes de guerra. Segundo reporta o jornal Jerusalém Post, esta será uma reunião confidencial. Tão logo tenhamos informações sobre esta reunião, embora confidencial, eu estarei aqui atualizando os senhores neste episódio, mais um, que pode abalar as relações diplomáticas entre Brasil e Israel. Então, o Brasil passa a mensagem para o mundo que está do lado errado, está na contramão da realidade, e isto é muito ruim. Mais uma ação negativa deste governo que está aí. Bom, gente, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Colocar minha opinião, que eu estou envergonhado de viver no Brasil por conta do governo atual, e lamentamos profundamente. Wando Soares, do Rio de Janeiro. Se puder, se inscreva no canal, deixa like, compartilhe o vídeo.